Os números são do Ministério das Cidades. Existem hoje no Brasil 12 milhões de moradias inadequadas. São quase 50 milhões de pessoas vivendo em favelas, áreas de risco ou de invasão. Na maioria dos casos, quem vive essa situação não consegue comprovar que é dono do imóvel. Ele não existe formalmente, não pode ser registrado em cartório. Seus donos não conseguem deixar como patrimônio para seus filhos e netos porque está na ilegalidade. Tudo isso gera desconforto, insegurança, inquietação nessas comunidades. No programa de hoje, você vai ver como os cidadãos comuns estão enfrentando a letargia e a inoperância do Estado brasileiro, trazendo essas pessoas e seus imóveis para a legalidade. Morro e asfalto se uniram no Rio de Janeiro para mudar a realidade dos moradores do Cantagalo, na zona sul da cidade. Aqui todas as residências foram mapeadas e cadastradas. Isso daqui é mais para os meus netos, para os meus filhos que estão aí. Para mim vai ser a maior satisfação de um dia partir e saber que deixei bem, com alguma coisa que é deles mesmo. Em Ribeirão Preto, São Paulo, um juiz se transformou em herói de uma comunidade que passou a existir oficialmente graças a ele. Saí para a rua e comecei a enfrentar a realidade e os resultados estão aparecendo. A situação de um projeto antigo que não foi para frente. Nós corremos atrás, ele... Uma comunidade cravada no morro entre os bairros de Ipanema e Copacabana há mais de 60 anos. Quem mora no Cantagalo nunca teve direito a qualquer documento que comprovasse a titularidade do terreno ou do imóvel. Essa dura realidade começou a mudar graças à ação voluntária de moradores do morro e do asfalto. Foi um autêntico encontro de classes. Gente que morava bem perto, mas não se conhecia. Subindo aqui a ladeira da comunidade com a representante do asfalto, com o representante do morro, Ipanema e Cantagalo juntos tornaram possível esse projeto de regularização fundiária inédito no Rio de Janeiro e no Brasil nesse formato. Inês, você que deu o pontapé inicial, como é que foi essa história? Foi o seguinte, o Projeto de Segurança de Ipanema, que é um movimento voluntário apartidário da sociedade, moradores do bairro, se deram conta de duas coisas. Um, que você não tem segurança no seu bairro se você tem uma favela encravada dentro dele. Dois, que o governo, o poder público estava investindo milhões de reais em obras do parque, benefícios para a comunidade, coisas que ninguém pode ser contra. Mas se você não dá os títulos de propriedade, não regulariza urbanisticamente, o que ia acontecer aqui? Ia ter uma explosão de população aqui, porque quem não quer vir morar em Ipanema, com o metrô embaixo, com o elevador para cima, sem pagar nada, não paga nem... Então nós... nessa percepção, nos juntamos ao Instituto Atlântico, a Associação dos Moradores do Cantagalo. Foi feita a consulta à comunidade para ver o que achava da ideia, né, Bezerra? O que vocês acharam? A gente achou a ideia muito boa, porque o pessoal queria construir alguma coisa assim demais, e fazer uma casa melhor e tal, embolsar, pintar e tudo. Mas não podia fazer aquilo porque ele não era o dono do título da propriedade. Então ele podia amanhã ou depois o governo chegar e tirar e não daria indenização a ele aquele valor. Então isso era a nossa grande preocupação. Foi algo novo na rotina de vocês, morando geograficamente tão próximos? O canal de comunicação entre morro e asfalto funcionava tão bem antes? Não. Funcionava mal. De jeito nenhum. Pra te falar a verdade, o pessoal lá, quando eu fui nas primeiras reuniões que eu ia lá na Associação de Ipanema, lá com o pessoal lá, o pessoal pensava que aqui em cima só tinha bandido. Tudo era bandido, todo mundo. Aquele pessoal lá, tudo é bandido. Quando eu comecei a conversar com a Inês e outros pessoal lá que ia na reunião, com o Paulo que teve lá também e tal, aí o pessoal comecei a explicar.
99% do pessoal é trabalhador. Só que eles não têm o domínio é do tráfico, mas não é da comunidade. Aí foi que o pessoal começou a entender. E é uma coisa interessante, Bezerra, que não é só o asfalto subir, não. O pessoal descer. Porque há uns 2 ou 3 anos atrás nós conversamos com umas meninas aqui do Cantagalo, que elas não sabiam onde é que era a rua Garcia Dávila, em Ipanema. Não sabiam onde é que era a rua Maria Quitéria, entendeu? Não conheciam. Elas desciam preferencialmente por Copacabana, não conheciam Ipanema. E, no entanto, isso aqui está dentro de Ipanema, entendeu? Então, essa integração é muito bonito, além de ser bonito, é fundamental. Essa posse se transformará mediante a aplicação da... Doutor em Economia pela Universidade de Chicago, Paulo Rabelo de Castro mora em Ipanema, bem perto do Cantagalo. Praticamente não tem um bairro do Rio que não tenha uma comunidade favelada a ele associada. Portanto, a questão de integrar bairro à favela exige que a gente dê um tratamento para a favela como se ela fosse um bairro. Portanto, dar cidadania começa pelo título da propriedade, que obviamente exige uma série de providências que nós tomamos já com a Associação dos Moradores do Cantagalo. Fomos procurar o presidente da comunidade e depois fizemos uma Assembleia Geral e depois mobilizamos um jornal da comunidade e depois a comunidade inteira participou do cadastramento residência por residência, imóvel por imóvel, e depois ajudou também o arquiteto encarregado a fazer a topografia do local. E isso tudo em menos de 4 meses, com 0% de incidentes e 100% de adesão, inclusive com o assentimento do tráfico que na época ainda estava instalado no local. O trabalho ficou a cargo do Instituto Atlântico. Diferentes profissionais doaram tempo e energia para a realização da pesquisa fundiária, do cadastramento dos moradores e, finalmente, do levantamento topográfico do Morro do Cantagalo, com as coordenadas precisas de cada lote existente na comunidade. Todo mundo que participou desse projeto participou voluntariamente, foi uma ação com esse espírito comunitário, Exatamente. sem visar lucro, nenhum retorno financeiro. Exatamente, e isso provocou uma certa curiosidade, porque normalmente o sujeito ou está se preparando para ser candidato a vereador, deputado, ou lançar alguém para isso, ou então está querendo comprar um imóvel para fazer uma jogada financeira. É difícil que tenha o espírito que teve o Instituto Atlântico, que é uma entidade estritamente suprapartidária, voltada para a movimentação de ideias postas em prática. Toda essa papelada sobre a mesa nos dá uma noção do trabalho que dá fazer regularização fundiária. São várias etapas importantes e todas elas realizadas voluntariamente por uma equipe de trabalho da qual Carlos Augusto faz parte. O que foi feito até chegar ao título que foi entregue aos moradores? Isso, a gente entregou aos moradores uma planta baixa, certo? Essa planta baixa ela individualiza o lote ocupado das dimensões da área construída e do lote ocupado. Isso aqui é em nome de Lígia Matos da Silva, está aqui o endereço dela, dentro da comunidade e, digamos, os confrontantes. O espaço que ela ocupa aqui dentro, que está aqui no mapa. Exatamente. Que vocês fizeram. Se a gente procurar o A7P, a gente vai ver que ele está aqui. A6P, A7P... Ela existe formalmente e vocês ajudaram a identificar esse dado. Aqui, até interessante que você consegue enxergar os confrontantes. Então você tem o A8, o A10, que é muito importante para delimitar o direito à propriedade, saber quem são os confrontantes.